maior desafio, eu acho, que é fazer, né, a sociedade compreender o que é o curso de letras hoje. Porque há algum tempo, na época, né, em que eu fiz faculdade, o curso de letras ele era muito voltado para as questões da língua, né? Por exemplo, língua portuguesa, gramática da língua. Au lieu de passer 2 heures au parloir avec sa femme et ses enfants, évidemment réservé à celles et à ceux dont la conduite en prison. Da cabine de áudio para o mundo. Les prisons pour lesquelles la France est beaucoup montrée du doigt, superpopulation carcérale, insalubrité, violence. Alors, pour humaniser la vie... É pura adrenalina. Nós brincamos muito falando que isso é igual trapézio sem rede, porque do momento que entra tem que funcionar. E basta saber falar francês para ser um bom tradutor? Algumas pessoas que sabem muito bem o idioma não conseguem fazer a tradução simultânea. É a característica que a gente chama de prontidão de resposta, porque a gente ouve e tem que reagir imediatamente. Vera já atuou nos bastidores de dezenas de eventos em várias áreas de conhecimento. A formação em letras deu a ela a profundidade para entender muito bem o português, o inglês e o francês. Segundo ela, o trabalho de tradutor e intérprete segue normas internacionais. A tradução simultânea exige o uso de aparelhos que levem a fala do palestrante, já traduzida, diretamente aos ouvidos da plateia. Na tradução oral, o profissional fica ao lado do palestrante e traduz imediatamente após a fala dele. Existe também a modalidade de tradução simultânea por sussurros. É quando o tradutor acompanha o estrangeiro em eventos ou visitas e vai traduzindo baixinho, ao pé do ouvido. A forma mais usada de tradução é a escrita, usada principalmente para livros literários e didáticos. E ainda tem a tradução legendada, muito adotada no cinema e na TV. E a locução, quando o tradutor fala, mas não aparece, também usada na televisão e em vídeos técnicos. O maior elogio para um tradutor, segundo Vera Bernardes, é quando, ao final da palestra, a plateia pergunta se ela domina o tema. Quando a gente faz um trabalho bem feito, é muito interessante porque as pessoas vêm falar com a gente depois como se a gente fosse especialista. Então, se a gente faz de medicina, eles vêm e fazem quase uma consulta. Falam, escuta, mas você acha que o meu caso é esse também? Eu falei, não, a gente não entende disso. Quem quer atuar nesta área não precisa apenas raciocinar rápido e conhecer profundamente o idioma. Precisa estar preparado para errar. Tolerância à frustração, porque a gente sabe que está trabalhando sempre num limite, nunca no perfeito. Não dá tempo de ser perfeito. A gente faria melhor se tivesse tempo. O erro também faz parte das rotinas de Márcio Rubens. Ele se formou em letras há 51 anos. A carreira de editor de texto começou por acaso, quando criticou o livro de um amigo, achando 17 erros apenas na primeira página. Ele garante que o português é mesmo complicado. Na gramática, para cada regra tem 50 seções, tem que ler muito, porque o português a gente aprende lendo. Além dos erros da língua, Márcio também fica de olho em erros de conceito e interpretação. Foi o que aconteceu outro dia quando estava corrigindo um texto e a autora trocou o nome do escritor quando citava uma frase. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. E não é Carlos Drummond de Andrade, é Gonçalves Dias, né? Por isso, Márcio diz que a falha mais grave de um editor é informar errado. Nem é se esquecer do acento ou da pontuação da frase. E ficar muito atento não garante perfeição, lamenta o experiente editor. Por mais bem feito que você faça a revisão, sempre escapa alguma coisa. Aos 65 anos de vida e mais de 50 de trabalho, Márcio confessa que anda irritado com uma moda que tomou conta da comunicação brasileira, o uso de palavras estrangeiras. Playground. Todo mundo sabe que é playground, tem 200 anos. Agora eles não usam playground mais. É Space Kids. Ou então mistura, fazem Espaço Kids. E não perdoa as empresas que lançam propagandas recorrendo a outro idioma. São analfabetos em 2 línguas. Um profissional por trás da fama, assim é o revisor de textos. Quando ele trabalha com escritores, o processo de correção pode levar alguns meses.
Entre idas e vindas, o revisor corrige o português, mas também questiona algumas ideias, sempre buscando o melhor conteúdo. Alexandre vive entre as letras, lê de tudo um pouco, de livros de arte a romances. O editor passeia por todas as possibilidades da profissão. E uma falha imperdoável, segundo ele, é interferir na obra a ponto do editor se confundir com o escritor. Você não respeitar o estilo do autor. Por outro lado, o editor não deve ser omisso e precisa ter compromisso com o leitor. Algumas vezes, será necessário negociar com o escritor e dar sugestões para melhorar o texto. Tem que ter uma afinidade com o autor, porque você vai estar lidando com ele o tempo todo. Edna coordena um curso de letras em Belo Horizonte. É mestre e doutora e já acumula mais de 10 anos na área de ensino. Segundo ela, o estudante interessado nesta graduação precisa, antes de mais nada, gostar de estar sempre entre os livros, estudando. Por isso, fica a dica: é preciso fazer uma autorreflexão antes de efetuar a matrícula. Tem de ser uma pessoa que tem essa vontade, né, de buscar o conhecimento, de ler, de estudar. A graduação em letras dá muitas alternativas à profissão. O profissional de letras, né, ele acaba se formando um linguista, que é aquele profissional que estuda, né, a linguagem verbal. Nesta reportagem, já falamos de 3 oportunidades e ainda mostraremos outras 5. Isso para não falar da carreira de executiva, função ocupada pela própria Edna, que faz a gestão de um grupo de professores, estabelecendo metas e acompanhando resultados. Nós formamos, né, o profissional para atuar como professor, mas isso não significa que ele não possa atuar em outras frentes também. Cornélia começou a carreira como professora. Depois, foi coordenadora de área, diretora pedagógica e hoje é gerente técnico-pedagógica. O curso de letras, ele é um grande investimento. Ele é uma plataforma inicial para a pessoa optar por outros caminhos. Como gestora, Cornélia tem uma agenda cheia de obrigações. Mas seja qual for o desafio, ele jamais pode desviá-la do principal objetivo, a qualidade do ensino. Atuando nos bastidores da escola, diretamente com professores e equipe administrativa, a executiva precisa coordenar o grupo de maneira que todos entendam a maior meta, o ensino. A sala de aula é onde realmente o meu trabalho se realiza. Tudo é feito para que o aluno aprenda.